positivas. Agradecemos ao Poder Superior e a você, ao senhor, a senhora, que de domingo a domingo, lado a lado conosco, no pé do berimbau. E vamos agradecendo a sua participação, agradecendo a participação do Lucimar, do Nicolas Cavalcante. Sejam todos bem-vindos e desde já solicitando que o senhor e a senhora aperte esse ícone aí do coraçãozinho, vá no ícone da Asa Delta, convide os seus familiares, seus amigos. É a live no pé do berimbau. Nessa noite teremos a participação do grande mestre Mulatinho, ele que já chegou na nossa sala de aula. E o senhor e a senhora pode dizer de onde estão falando, qual a sua cidade, o seu estado, o nome do seu mestre, do seu grupo, do seu país. Especial, mandando um abraço também aí ao Formado Sabugo. Salve, salve, Formado Sabugo aí da Bahia. Olá, mestre. Olá, amigo. Tudo bem, mestre? Salve, Boa salve. noite, gratidão novamente. Estamos aí, pela nossa capoeira, tudo. Com certeza, mestre. Vamos agradecendo a Luciana Prado, a Rosemary Queiroz. Sejam todos bem-vindos. Mestre tradicional, João Mulatinho, as considerações iniciais é do senhor, mestre. Fique à vontade. Olha, prazer estar aqui, certo? Tentando contribuir para o século XXI com a capoeira, né? À frente desse idealismo, mestre Savará, porque tá bem dedicado a desenvolver esse entendimento nacional. A gente precisa realmente de providências. A gente já sabe de uma história de mais ou menos 100 anos aí, desde que supostamente começou a organização da capoeira baiana, nos anos 20 do século passado, né? A gente tem várias normas que se alteraram na legislação da gente. E hoje, século XXI, a gente está muito bem. A gente tem uma lei federal muito favorável, uma Constituição muito favorável também. Essa parte formal está ótimo, mas a dificuldade continua. Os entraves na educação em si, que muita gente procura esse viés da educação, louvável, tudo bem. Muitos entram na educação com concurso, com edital, com a prestação de serviço, e lá transformam em aulas de capoeira, tal. Mas muita dificuldade, certo? E também na área esportiva, né? A gente tem 100 anos aí de experiência, mas o cenário não tá muito favorável, não. A gente precisa do entendimento nacional, precisa se conversar muito, essas lives do mestre. Eu vou até propor aqui, né, mais pessoas com tempo, mais linhas, tanto educacionais como esportivas. A linha educacional, eu gingo com ela, tá, minha gente? Eu acho que não é necessário, não. Vamos botar a capoeira na escola. Vamos botar a capoeira nas escolas de capoeira. A gente tem que adiantar as escolas de capoeira. É difícil um capoeirista, depois de 40 anos de idade, 50 anos de idade, estar numa escola pública, numa escola privada, dando 1 a 2 horas de capoeira por dia, talvez. Ele vai aguentar dar 8 horas por dia? Dificilmente. E fazer um trabalho de qualidade como ele faz no espaço dele, no grupo dele, entendeu? Então, louvável, tudo bem, quem quer botar a capoeira nas escolas e tal, mas deficiente. Isso não é solução, não. Tá? É um paliativo. O cara vai ter seu saláriozinho, certo? Mas vai cumprir uma carga horária muito puxada, não vai ter muita flexibilidade para fazer evento, para agregar pessoas, para treinar um pouquinho mais prolongado, talvez sua musicalidade, preservar suas tradições do grupo, vai ter que seguir mais ou menos a orientação pedagógica da escola ou do Ministério da Educação, certo? Então, a gente precisa dar um rumo para isso, né? Sim, mestre. E ressaltando, né, mestre, como o senhor está dizendo aí, a metodologia ensinada na escola, ela é diferenciada da metodologia, da nossa autonomia, método
no nosso espaço, não é isso, mestre? Exatamente, exatamente. Na escola vão lhe dar o quê? Uma horinha? Será que em uma horinha você consegue fazer alguma coisa? Uma horinha? Não sei. Né? Dificilmente. Mas uma escola de capoeira consegue. Com 2, 3, certeza. 4 horinhas, de manhã, de tarde, de noite, finais de semana, certo? É uma cultura, uma tradição, são conquistas, né, ao longo desses 100 anos que não dá para voltar atrás. Eu não imagino o mestre camisa numa escola pública ou privada. Ele vai para dar uma palestra, fazer. Ele tem o local dele, que ele construiu, todo aquele patrimônio. Eu não imagino o mestre Valdenor numa escola pública privada dando 2, 3, 5 horas de capoeira por dia. Não dá, ele tem que estar em outras escolas. Entendeu? E muitos, eu também já não tenho mais idade para isso, já não tenho mais idealismo com isso. Não vou para uma escola para. Além desses desafios, né, mestre? Tem os desafios dos relatórios diários, tem tudo uma parte burocrática que é necessário. Totalmente fora do nosso dia a dia, do nosso preparo, certo? Dos nossos rituais. Né? Mas tudo o bem. formado Sabugo está concordando com o senhor aqui, ele está dizendo é verdade, mestre. Nós agradecemos também ao SD, ao Marcelinho Descascado, mestre Chapão, salve mestre Chapão, a Elisa Alves, o César Rodrigues, essa também, esse veículo de comunicação, o Pé Dentro, o internacional, aí, essa página, salve aí a todos do Pé Dentro, faz um trabalho fantástico com a divulgação da capoeira. O Maico do Artão também está aqui. Gratidão a todos que estão conosco. E estamos iniciando esse bate-papo, esse jogo de perguntas e respostas com o mestre tradicional, o mestre João Mulatinho. E, mestre, também tem a questão da capoeira como esporte nacional, né, mestre? Como nós podemos viabilizar a construção da capoeira como esporte nacional, mestre? Pronto. Então, só terminando essa área da educação, Sim. muito importante, e por outro lado, vai ter um reflexo nas escolas tradicionais de capoeira. Porque dificilmente, numa escola pública, com aquele horáriozinho, com aquelas exigências, vai sair bons capoeiristas. Dificilmente vai estar satisfeito com aquele tipo de trabalho. Então, as academias, as escolas de capoeira vão ser procuradas também pelo público das escolas públicas e talvez privadas, que vão ter uma iniciação, um vislumbre, mas aquele que tem talento, tal, aqueles que querem se aprofundar, só nas escolas de capoeira, nos grupos, nas organizações, nas entidades capoeiristas. Não tem futuro, minha gente. Certo? E a gente precisa capoeiristas. Bom, esse lado, só do lado educacional, o lado esportivo, no século XXI, quer dizer, começou no século XX, né, com a nossa Constituição. Mas só no século XXI é que fechou mesmo o bolinho da cereja, a cereja do bolinho lá. Em 2010, mestre, só foi reconhecida a pausa, capoeira, por gentileza. Ô, mestre, só uma pausa, por gentileza, nacional. com licença. O senhor está nos ouvindo bem aí? Que o som do senhor está oscilando um pouco. O som do mestre está oscilando e eu peço que os senhores que estão em casa digam para nós se o som, a imagem está chegando nítida até aí. Pública, entendeu? Nada contra, ótimo.
multifacetária. A capoeira está em todas. Mas, legalmente, para todo o Brasil, isso vale para todos nós, é um esporte de criação nacional. Esse mesmo artigo já manda para a Constituição, já manda para o lado do esporte, não manda para o lado da educação. Certo? Promover e incentivar o esporte nacional. Se tinha dúvida em 1988, é lamentável, nós não estamos conseguindo ouvir o mestre direito, mestre. Está oscilando o som do senhor aí. Enquanto o senhor dá uma olhada aí se consegue melhorar o som, o mestre. negócio do som. Está dando oscilação de... O mestre Walter Cangaia, salve mestre Walter Cangaia, está dizendo que o som está oscilando, está cortando o som. Valnei Franca, mestre Danoninho, vamos ver aqui, o mestre está falando uma coisa importante aqui para nós, se a gente consegue melhorar o som. Vou continuar a falar, qualquer coisa, mestre, me avisa. Sim, senhor mestre. Tudo bem, estou vendo algumas pessoas entrarem aqui. Muito obrigado pela participação. O César Rodrigues. O César Rodrigues Todos também nós, está dizendo que o som está um pouco ruim. E mais uma coisa. O legislador botou assim todo o Brasil mesmo agora. A lei todo o Brasil. É lamentável, está muito ruim o som. O mestre Danoninho está dizendo que talvez seja a internet do mestre Mulatinho que está oscilando. Nós estamos tentando aqui aceitar o convite da dona Isa, da mestra Isa. Uma secretaria executiva. Aqui a gente da secretaria Educação e Esporte, certo? São muito bom. Um salve aí a Paula Albuquerque, ao César Rodrigues, está dizendo: lamentável, mestre, sou o professor César Ratinho, Liberdade Negra de Olinda, um abraço a todos aí. Ô mestre, tenta fazer o seguinte, tenta sair, fecha e sai, e eu volto, o senhor volta de novo, para a gente ver aqui, porque não podemos perder esse conteúdo tão importante com o mestre João Mulatinho. Isso, o mestre Danoninho também deu aí a sua sugestão. E, enquanto isso, nós agradecemos ao mestre Danoninho, ao Josi, ao Capitão Senhorinha,
Lúcio, ao Formado Sabugo, Amazonas, salve, salve. Pegue outro. Isso, o Messi está tendo umas rasteiras lá da tecnologia, mas nós já vamos trazer ele novamente. E desde já agradecendo a todos os senhores e senhoras, ao César Rodrigues, o Ratinho, o Messi Danoninho, o Capitão Senhorinha, Josi, o Formado Sabugo, Amazona, Capoeira Contemporânea, Paula Freitas, Albuquerque, o professor César Ratinho, da Liberdade Negra de Olinda, em Pernambuco, a todos de Pernambuco, Capoeira Contemporânea, o grande mestre Walter, a todos a nossa gratidão. Vamos trazer agora pelo o contato da mestra Isa. Estou enviando aí para a senhora, mestra, e estou enviando aí pelo contato do mestre, da senhora aí, da mestra Isa. Mestre Borracha Negra, gratidão. Nós estamos aqui com o mestre tradicional, João Mulatinho. Mestre, boa noite novamente. Vamos ver se melhorou. Vai, nós não podemos perder esse conteúdo, tanto agregador para todos nós. Sim, vai cair. Caiu aí de novo. Nós estamos na persistência e agradecemos a sua audiência. Agradecemos também ao Mestre Trovoada, grande Mestre Trovoada, Mestre Borracha Negra, Formado Sabugo, Mestre Gavião, Mestre Ulisses Centauro, Josiel, a nosso convidado, Mestre João Mulatinho, Mestre Danoninho, o professor Ratinho, Capoeira Contemporânea, Felícia Silvana, Índio Moraes, o Walter José, a todos a nossa gratidão. Que bom que o senhor retornou aí, mestre. Opa, fala conosco. Está melhor agora? Vamos tentar aqui. Olha, então, minha gente, a gente precisa dar um rumo, uma solução, certo? Para que a gente realmente se estruture, tá? Precisa de um calendário só. Precisa se entrar em contato com o mestre Valdenor, com o mestre Camisa, do Abadá, e as raízes também, fazer um calendário. O mestre Valdenor tem um propósito, capoeira que te quer olímpica, entendeu? Então, essa é a missão dele, como vai ser, o que vai se expressar, ele está voltando com as coisas do século XX, que foi construído desde 74. Certo? E aí eu acho que se aperfeiçoa. Mas é a única maneira de se retomar é se retomando, do jeito que está. Mas precisa ir adiante. Então, o que é que acontece? Se é a capoeira que te quer olímpica, se é o máximo em termos de estrutura, de abrir escola, de ser reconhecido, de ter verba, de ter incentivo, de ter dinheiro do Comitê Olímpico Internacional, acho que prefeitura nenhum, estado nenhum vai dar mais do que as Olimpíadas dão para a capoeira. Então, se faz aquilo ali. Olha, o ciclo anual, o ápice seria julho e agosto. Por quê? Julho e agosto é o ciclo olímpico, entendeu? Quase que o verão da Europa, né? Esse espírito olímpico começou lá mesmo e retomou pela Europa, né? É muito focado. As próximas Olimpíadas, onde vai ser? Na Europa, na França. Né? Então, um pacto, não é uma coisa nacional, vamos fazer um pacto. Julho, agosto, se foca o calendário nas Olimpíadas, certo? Vamos esperar aí 15 dias, um mês, e trabalhar em cima disso. Quem tiver mais experiência, quem tiver mais condições de mostrar a estrutura do Comitê Olímpico Internacional, que seria o mestre Valdenor, se apoia, certo? Depois a gente vai a detalhes. Como é que ficam as regras? Vamos dar... Em Pernambuco tem sua passo opinião. a passo, né, mestre? A construção é passo a passo. Passo, minha gente. O calendário é importantíssimo. Quando existe campeonato mundial, Copa do Mundo, campeonato mundial de futebol, tudo para. Você não vê mais jogo.
aquele esporte converge todo. Todo praticante de futebol está seguindo aquele calendário. A gente precisa aprender um pouquinho com os esportes, já que somos esporte. Então, calendário, importantíssimo. Vai ter os municipais ótimos que tem. Começa depois, agosto em diante. Intermunicipal, mais adiante. Estadual, um pouquinho mais adiante. Interestadual, um pouquinho mais, regional, o que for. Bom, tem inúmeras possibilidades de se incentivar e de disputar. Entendeu? E assim se faz o ciclo. Ah, mas só de 4 em 4 anos? Não, minha gente. A gente não pode esperar 4 anos. Teria que ter começado agora, próximo ano de novo. É capoeira que te quer olímpica. Não somos olímpico ainda não. A gente vai esperar de 4 em 4 anos para refinar regra? Impraticável. Não vai dar em nada. A gente tem que fazer isso anualmente, certo? Capoeira que quer olímpica naquele período é se estudar isso aí, se aperfeiçoar, botar público pagante, ver como é que estão as academias, se está treinando direitinho, exatamente o que você está... O futebol treina. Quando ele vai treinar, é exatamente como eles jogam. As regras são as mesmas. Qual é a dificuldade do futebol? É a mesma dificuldade da capoeira. Para você ser um bom jogador de futebol, são 2 tempos de 45 minutos. Tem que aguentar. E mais, para dar show, tem que jogar muito bem. E assim o pessoal quer ver. Então, muita gente diz, mas Pernambuco quer em 10 minutos o jogo. Sim, meu amigo, quer em 10 minutos. Certo? É um diferencial. A gente não quer em 45 segundos. Não leva a nada. Não tem tradição nenhuma nisso. Não tem espetacularidade nenhuma, não dá público. Certo? É bom para palco, ótimo, excelente. A experiência de cada um é livre, faça o que quiser, mas esportivamente é impraticável. Não se canta bem, não se toca bem, não tem ritual. Nada. Né? São 5 horas de evento, 6 horas de evento, e cadê mais evento? Futebol tem toda semana, tem clássicos toda semana. Né? Toda a comunidade faz suas eliminatórias e faz suas finais, os municípios, os estados, e a gente vai ser de quando em quanto tempo? 6 em 6 meses, anualmente? Não se sustenta um esporte assim. Está equivocado. Então, a gente precisa fazer um calendário e respeitar aquele calendário. A linha do Abadá precisa respeitar aquele calendário. A linha de Pernambuco, a linha da Confederação, não sei como é que está a BPC, não sei como é que está o Mestre Burguês, o que for. É um pacto. Olha, nesse período vai ser dessa maneira. E assim se faz. Depois, o que é que precisa em esporte? Regras, precisam ser estudadas. O que é que tem de tradição, né? Precisa ser respeitada a tradição. Precisa estar vinculado o que você faz na academia para o que você vai aplaudir, o que você vai torcer, o que você vai treinar seu atleta mais adiante. Não pode estar dissociado da prática da academia. Nenhum esporte é assim. Você joga futebol, você treina futebol exatamente como você vai jogar. Vôlei, basquete, judô, boxe, é igual, porque a capoeira treina uma coisa e na hora da competição faz outra. Ruim. Não dá. Precisa se pensar nisso. A tradição está aí, 100 anos de tradição, muita gente conhece. Vamos lembrar, certo? Mestre Sabará também está no perfil da capoeira tradição. Se a gente não fizer isso, se perde. Vai ser Com sempre certeza. a aventura. Mestre. Arbitragem, importantíssimo em todo campeonato. Como é que se faz os árbitros imparciais para a gente? São os mestres tradicionais. Para outros, são os que pagaram o exame. Para outros, são que têm a corda acima de tal. Para outros, é aquele meu amigo que eu confio nele. Para outros, não dá para ser assim. Isso não. A gente precisa ter uma linha coerente para arbitrar. O que é que a gente propõe? Seguir a lei. A lei federal diz que o ensino pode ser dos capoeiros e dos mestres tradicionais. A gente pega isso dos mestres tradicionais e bota também para arbitragem. O mestre tradicional, a gente tem uma certa faixa etária, depois de 50, 60 anos de idade, a gente aguenta ficar num evento 1, 2, 3 dias. Talvez 15 dias, se for para uma coisa olímpica. Certo? Então, as pessoas mais velhas têm aquela devoção. Sabe que tem aquela missão, que
que chega no começo do evento e só sai quando termina o evento. O atleta não precisa, não tem perfil mais novo. Ele quer ganhar sua medalha, ganhar seus beijinhos, seus aplausos, seu dinheiro, seu E ir embora, incentivo, e né? pronto, e vai para a arquibancada e comemora. E não, o árbitro tem que ficar ali, tem que aguentar. Só os mais velhos na capoeira. E mais, como é um julgamento muito seletivo, é muito específico, precisa ser um mestre tradicional, tá? Para todo mundo ficar com a mente tranquila de que aquilo está em boas condições, certo? Às vezes o cara tem 40 anos, 30 anos de idade, é muito famoso no seu estado, ou mesmo na sua nação, mas não tem um amadurecimento suficiente para ser um mestre tradicional. Hoje fez-se um perfil desse mestre tradicional, se começou a fazer, pode mudar, com 50 anos de idade e 25 anos de ensino. Tá ótimo, 50 anos de idade, o cara já está maduro. Sim. 25 anos de ensino de capoeira, o cara, dentro daqueles 25 anos, não sabe julgar um jogo. Eu, sinceramente, eu não sei ser muito justo num jogo de 45 segundos, não. Certo? Mas um jogo de 10 minutos, 5 minutos... Aí, 10 minutos Aí, dá um diálogo, né, mestre? O jogo tem aquela flui, aí vai para né? minha praia. Aí vai para minha praia. Certo? Que a gente já viu horas e horas e dias e meses de capoeira, então chega um julgamento melhor. Certo? Então É. tem coisinhas assim, O mestre pequenas. Walter Cangaia está concordando com o senhor também aqui, viu? Aqui em Pernambuco nós temos 40 mestres tradicionais, certo? Já reconhecidos pela Confederação Brasileira, pública e formalmente reconhecidos, exatamente como diz a lei. Tá? Então, a gente espera também que os outros grupos, que os outros promotores sigam esse exemplo. Tá? O exemplo de uma das linhas que começou nos anos 70. Foi bom. Não foi proposta original nossa de Pernambuco. A gente queria uma idade um pouquinho maior. Tá? A gente propôs 60 anos de idade. Mas depois veio as ponderações. Mas mestre mulatinho, um homem com 60 anos de idade, vai passar 2, 3 dias, o dia todo julgando, e cadê a família, cadê o incentivo? 60 anos de idade, mestre, se ele for por 50 anos, por 5 anos, por 10 anos, não é possível. Como é que vai estar Sim. com 70 anos de idade, 3 dias julgando os outros? Eu disse, rapaz, realmente não é fácil. A empolgação, então, baixou-se para 50 anos de idade. E foi bom, foi bom. Né? E aí muitos perguntam, e o curso que eu fiz? E o dinheiro que eu paguei? E a passagem, a hospedagem, a alimentação? Meu amigo, isso vale demais. Porque o técnico deve também saber da arbitragem. Senão ele não treina bem seu aluno, certo? Ele deve saber os limites. Ele deve, talvez, também fazer suas promoções, suas disputas a nível municipal, estadual, né, nacional. Então, não se perde, não. Não se perde, não. Mas você vai dar uma chance para o pessoal mais velho ser até, vamos dizer assim, um pouco mais valorizado, certo? Dentro desses árbitros tradicionais, a gente, em algumas modalidades, a gente pede que eles cuidem também da musicalidade. Tá? Ficaria um pouquinho melhor também. Tá? E não o pessoal mais novo. Às vezes dá umas controvérsias, né, na musicalidade, porque às vezes quem está levando é um aluno mais novo, não devia ter feito isso, aquilo, mas quando é um mestre tradicional, um cara mais amadurecidozinho, ninguém diz nada não, entende, até entende. Até teve uma cena que passou muito na internet aí do mestre Curió, né? Cada um interpretou de uma maneira, Sim. o ritual da capoeira Angola que mandou, né? Ele dá volta ao mundo e tal, não sei o quê. Aí cada um deu sua opinião, eu dei a minha também. O que eu vi ali, uma coisa normal, que sempre se vê, mas assim, ele é uma pessoa tão dada a capoeira que eu achei como ele dissesse, poxa, esse pessoal devia estar me ouvindo mais, cantando, né? Deixando o mestre cantar cada vez mais. Embora ele tenha dado aquela senha, pode ter sido... E os cabas foram jogar. Quer dizer, tirou um pouco da atenção da cantoria. Da tradição, né, mestre? Do Saiu. ritual, né? Bens a Deus eu querer fazer um jogo com... Não sei nem se eu vou jogar, mas eu quero ouvir aquele cara cantar até
Ele dizer, vai, rapaz, vai, entra no jogo. É um prazer. Sair pro corrido, né, mestre? Deixar ele cantar a ladainha, fazer a louvação dele. 3, 5. Quando ele não aguentar mais, que olhar para mim e dizer, ó, vai jogar, vai-te embora. Pronto, tá claro. Mas só por uma senha, um equívoco, o cara tem 88 anos de idade, o que for, sei lá. Certo? Então, poxa, foi um negócio assim meio precipitado dos dois. Né? Eu mesmo não sairia para aquele jogo, não. Certo? Mas o pessoal saía, eu acho que ele ficou meio sentido assim, não querem me ouvir, tá? Também não quero ver ninguém jogar. Aí foi assim. Pegou e foi embora. Equilibrou do jeito dele. Né? Mas assim, foram muitas opiniões. Né? Dificilmente, numa disputa, uma coisa com mais costume, com mais tarimba, com mais símbolos, isso vai acontecer. Porque, no mínimo, tem aquele tempinho. Se for 45 segundos, vai. Se for 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, como a gente quer, vai começar a contar a partir do momento que os caras começarem o gestual. Antes disso, benza a Deus que esteja um acordeon cantando, um barrão, né? Um mestre Suassuna. Ah, meu amigo, Tony Vargas, eu vou esperar esses caras cantarem muito. Tony Vargas, mestre Jaguara. Certo? Então, tem um bocado de coisa que a gente precisa realmente harmonizar. Certo? Harmonizar. Aqui, nessa disputa de jogo, em Pernambuco, a gente chamou de modalidade jogador. A confederação já chama capoeira quitiquera olímpica. Na linha do Abadá, não sei como eles chamariam. E se chamassem capoeira Abadá, ótimo. Bote, porque começou com eles mesmos. Esse Volta ao Mundo, o Red Bull, isso tudo são raízes de um Abadá. Então, se o original veio da confederação, que chame da linha da confederação. Se esse original veio do Abadá, que chame capoeira Abadá. Não tem problema, não. Mas que se trabalhe nacionalmente com isso. E não fique só dentro do grupo. Né? Existem interesses, eu acho que não cabe nem aqui a gente ir muito para esse lado, né? Específicos do Abadá, porque são opiniões. A gente não sabe exatamente o que existe. Mas eu queria pedir, mestre Sabará, para você tentar harmonizar um momento, certo, da gente com o mestre Valdenor. Hoje ele não está presente, porque ele está no Mato Grosso do Sul, cuidando nesse final de semana de arbitragem, está trabalhando, certo? Ele está disponível lá. Mas também ver com o mestre Camisa para ele dialogar com a gente. Mestre? Sim, vamos organizar para a gente trazer aí o mestre Camisa. O mestre Valdenor já é de casa. Muita gente vai contribuir, muita gente vai querer participar, muita gente vai querer aperfeiçoar aquilo que o mestre começou nos anos 90. Em Pernambuco é a mesma coisa. A gente abriu esse diálogo desde 2019, mestre. Uau! A gente botou no papel. 5 anos depois a gente botou no papel. Mas não foi diferente da linha da confederação, não. Aquele mestre Mendonça começou a fazer aquele trabalho em 69, foi quase 7 anos fazendo, quase que só. Aqui não, a gente movimentou o Estado, já existia competição, já existia vários. Aqui tem mestre Danoninho, que foi campeão mais de 10 anos, né, nosso representante, entendeu? Já existia toda uma prática. O mestre Mendonça pegou jogo duro, mas fez e existe até hoje derivações. Então, tem uma estrutura viável, mais uma vez. A maioria usa musicalidade. Para muitas modalidades, ou quase todas, se usa musicalidade. Qual é a novidade? Vamos buscar a melhor musicalidade, um tempo que realmente apareça a musicalidade. É lindo. Levanta qualquer capoeirista, certo? Então, musicalidade excepcional. A gente busca também o frevo capoeira e passo, né? A gente conversou da outra vez sobre esse livro. É a nossa Bíblia, aqui de Pernambuco, é um tesouro que a gente tem. Eu estou lendo também, estou lendo. Agora, muito interessante e dá um panorama muito diferenciado para o rumo nacional da capoeira. Aqui em Pernambuco, a gente acredita, por tradição, por ouvir falar, tá, que a capoeira foi muito praticada no Quilombo dos Palmares. Muita gente diz, não tem prova, não tem prova, meu amigo. Primeiro existiu a capitania de Pernambuco. Depois, aquilo ali era
daqui, certo? Depois houve uma guerra de 100 anos. A resistência de Palmares até ser destruído foram 100 anos. Mestre, em 100 anos não existia nada de luta corporal. Que é isso? Que é isso? Então, Então, foi raciocinando, daqui. pensando que Quando os holandeses ela saíram, nasceu em luta de liberdade, né, mestre? sim, com certeza, a resistência de liberdade. Onde foi o maior? Até 1630. Onde é que isso se expressou? No quilômetro dos Palmares. Agora, também, por preconceito a Pernambuco, não chamam quilômetro de Pernambuco. Por que não chamam logo quilômetro de Pernambuco? Era quilômetro de Pernambuco. Palmares botaram depois, tá lá, as Palmeiras é Palmares. Não, é Pernambuco. Bota o nome lá. Grafa. Não fazem tanta questão de dizer a capoeira baiana dos anos 20, do século passado. Tal. Bota lá, grafa lá a verdade. Era quilombo de Pernambuco, não é quilombo dos Palmares, não. Isso foi mais um corte que houve. Certo? Agora, com o problema do holandês ter saído de Pernambuco, certo? Ficou aqui a rapadura, certo? Ficou aqui o caldo de cana, mas o açúcar refinado não ficou. Então, isso diminuiu muito a riqueza. A mão de obra aqui começou a descer. Chegou na Bahia, e desceu para Minas, e desceu para o Rio de Janeiro, foi para São Paulo. Mas saiu tudo daqui, minha gente. Aqui era o polo. Se tinha necessidade de emprego de escravo, a gente chamava de serviço, de servos, certo? Era o serviço, eles eram muito bem Tudo tratados. saiu, nasceu aí em Pernambuco, tudo né, mestre? em Pernambuco. Aqui tem o Marco Zero, minha gente. Aqui, ó. Marco Zero foi onde o mundo nasceu. O mundo nasceu aqui, no Marco Zero do Recife. Tá? Mestre, nós vamos Não é continuar. pouca coisa, Nós não. vamos, Aqui não é pouca nós vamos coisa, continuar, mestre. Vamos continuar o nosso diálogo. Mas vamos agradecer essa galera que está aqui também, ó. O André Roger, mestre Tatuzan de Feira de Santana, Contramestre Jânio, mestre Dengue, capoterapeuta, o chefe Geraldo Farias, mestre Poraquê, nossa audiência no Rio de Janeiro, em Los Angeles, mestre Batata, Capoeira Besouro. Boa noite, mestre. O mestre Walter Walter Cangaia. É o Walter José, Walter Cangaia, mestre Walter Cangaia, gratidão. Fábio, eu, Contramestre Pingo Voador. Tem um pensamento aqui também do mestre Danoninho. Opa. O mestre Danoninho está dizendo assim, mestre. Coloco minha opinião. Não concordo com competições nas quais tem como premiação medalhas ou certificados. Penso que todas as competições devem-se ter um valor para o atleta e ser cobrado ingressos. É a opinião aí do mestre Danoninho. O que o senhor acha aí, mestre? Exatamente. Medalha, isso aí se guarda de alguma maneira, se bota como documento, mas não dá 1 quilo de feijão, não, minha gente. O atleta, ele tem gastos para se preparar. Às vezes ele precisa de um plano de saúde também, certo? Tem uma dieta específica, né? Às vezes ele deixa de estudar ou de trabalhar para poder treinar e competir, certo? Então, essa parte... Eles estão começando com o negócio de Bolsa Atleta, Bolsa Treinador. Aqui em Pernambuco já tem 900. A gente não conseguiu, por quê? Porque não se formalizou esportivamente. Mas já existe um dinheirinho. E hoje, na Secretaria de Esporte, digo, excelente, muito bem, vocês fizeram a Bolsa Atleta, o treinador, que treina o atleta, e a entidade. O que é a entidade? A entidade que faz o evento, que dá o título, que puxa os árbitros, que vê o local, dia, hora, que divulga. O que é que a entidade ganha, minha gente? Então, é uma luta também pela Bolsa Entidade. Ah, não, porque isso vem do Comitê Olímpico, que vem das loterias, que tal, e chega na gente. Agora, o Estado chega, que é pertinho. Também, se tiver uma bolsa prefeitura municipal, chega mais ainda, certo? Só que as coisas federais que a gente não controla, pode chegar nas confederações, no que for, mas nas federações, nos grupos, nas associações, chega nada, mestre. Então, cuidado também com as autoridades de sempre pensar nisso. O atleta deve receber, o treinador deve receber,
E a entidade que está fazendo também, certo? E tem valores até expressivos, pelo menos aqui em Pernambuco, né? Não sei a nível nacional. Vai entre R$ 500 e R$ 2.500. Então, aqui tem alguns casos, por exemplo, de pai e filho, certo? Que o pai treina o filho, certo? O filho tem bolsa atleta, o pai, como é o treinador, também tem bolsa atleta, estão ganhando R$ 5.000. R$ 5.000. É um bom dinheirinho, né, minha gente? Um bom dinheirinho. Com certeza. E você que está em casa aí, pode interagir também, formule a sua pergunta. Nós estamos Isso, num por momento favor. muito agregador. Faça como o mestre Danoninho fez. O mestre João Mulatinho, tradicional, mestre tradicional de Pernambuco, está aqui com a gente. E, mestre, eu só peço mais um pouquinho da pausa para agradecer o César Rodrigues, o professor Ratinho, continue conosco. A Marina, o pessoal do Rio de Janeiro aí dessa loja fantástica Lapa Rio Capoeira, Mestre Edmundo, professor Sabugo na Bahia, o conterrâneo do senhor aí, mestre, nosso amigo em comum, mestre Nenê, aí em São Paulo, Zinga Aí. Brasil. Salve, salve. Isso é O um mestre artesão de primeira, pô, um grande capoeirista. o Nosso Capoeira representante em São Jânio, Paulo. ele São Paulo, tá Pernambuco, morando está em com o São mestre Paulo Nenê. agora. Isso, O isso. Capoeira Jânio está dizendo boa noite, mestre Mulatinho. Logo, logo estaremos juntos em Porto de Galinhas. Fala um pouco aí, mestre, em Porto de Galinhas, Olha, esse evento aí. é excelente para a gente, mais um município do estado de Pernambuco, fazer sua Semana Estadual da Capoeira. Começou aqui em Jaboatão, em 2008, aqui na cidadezinha da gente. A gente não está no Recife, está do lado do Recife, onde teve a Batalha dos Guararapes, supostamente os holandeses foram vencidos. Não foram, eles saíram. Eles cobraram a dívida dele e foram-se embora. Mas disseram que foram expulsos, teve isso, teve aquilo. Inventa um bocado de troço aí, certo? Mas foi aqui, certo? Tem aqui já foi feito um samba, né? Martinho da Vila fez um samba onde o Brasil conheceu a liberdade, estreou a liberdade. A gente mora exatamente aqui, certo? E daqui foi para o Recife, Olinda, vários municípios já tem sua Semana Estadual da Capoeira e está começando agora em Porto de Galinha. Eu acho que a maioria dos brasileiros e muitos estrangeiros conhecem essa praia muito famosa. Tem piscinas naturais assim de primeira, certo? Então o mestre Lumar está viabilizando um contato com a Secretaria de Esporte e de Cultura para essa primeira semana da capoeira. Certo? Vai ser também a comemoração dos 33 anos do grupo dele em Porto de Galinha. Certo? E vai Um acontecer local nos dias, mestre. Fala aí para o pessoal que 25, está aí. 26 vai ser a nossa atuação, vai ser um final de semana. Certo? Mas provavelmente durante a semana, por ser uma semana, a municipalidade vai tomar conta disso. O que é que se prevê a lei? Primeira ação que tem lá, competição. Primeiro tópico da lei, competição, disputa. Isso realmente chama atenção. A gente precisa fazer esse momento. Uma disputa sem musicalidade, existe a modalidade lutador, certo? Que tradicionalmente não tem essa musicalidade. Mestre Bimba já foi muito claro nisso, a gente sabe que não cabe mesmo, certo? Não cabe um ritmo, uma pessoa, você impor um ritmo, uma certa velocidade numa pessoa que está disputando. Velocidade, eficiência, isso não cabe, realmente não cabe, certo? Mas a musicalidade é importantíssimo. E depois a expressão, aos poucos, de cada um. Existe a modalidade solo, que é a pessoa sozinha fazendo evoluções. Individual, ele apresenta a sua performance Individual, física. sua performance. Agora, use tudo. No Volta ao Mundo, não estou criticando, não. Estou analisando. No Volta ao Mundo, eu não vi no solo uma cabeçada, uma cotovelada, uma joelhada. É só salto, E 30 segundos. É palco, minha gente. É show. Você não pode dizer que aquilo é uma modalidade. Então, se a ginástica olímpica faz em 1 minuto, o solo deles é mais pulo, a gente que tem pernada, que tem queda, que tem cotovelada, que tem cabeçada, que tem derrubada, a gente faz em 2 minutos, a gente tem muito mais aspecto do que a ginástica olímpica. Então, por que a gente vai fazer em 1 minuto? Faz em 2 minutos, faça só a coreografia, treine, se apresente com tudo que tem na capoeira, certo? Com todos os aspectos da capoeira. Não faça só salto, ou então queixada armada ou meia-lua. É só isso que sai. Ó, o solo.
e solo deficiente, solo de 10%, um tempo exíguo, certo? Com expressões de capoeira, quase nada. Quase também não se usa golpe em linha reta, você não vê uma ponteira, você não vê uma chapa, quase não vê uma chapa. É só armada, meia lua de frente, armada, queixada, armada com martelo, tudo que for salto, tome salto. Deficiente. Então, é uma modalidade importante para a capoeira. Os orientais fizeram nos seus catis, eles fazem tudo, eles dão cotovelada, dão cabeçada, dão soco, dão rasteira, dão salto também, entendeu? Fazem uma composição, eles expressam a marcialidade, as tradições dele naqueles momentos. O capoeirista precisa fazer isso também, certo? Modalidade importante. Tem a dupla, que é um ensaio. Eu gosto muito gostar daquele programa do Faustão, a Dança dos Famosos. Eles pegavam gente entrevada. E preparava, né, mestre? Dava show, mestre. Show. Eu vou pedir a pausa do senhor um pouquinho de novo, mestre. Pedir a pausa do senhor aqui, com licença. Mandar um abraço ao mestre China, em São Salvador. E diante do que o senhor está falando, salve mestre China, Capoeira São Bento de São Salvador. E ele formulou uma pergunta que cabe agora no que o senhor está dizendo aí. Ele está dizendo, boa noite, mestre. O senhor está sabendo dos campeonatos brasileiros de capoeira que vai acontecer no Paraná? Sim, acredito que no Paraná, com a organização da Confederação Brasileira de Capoeira. O senhor pode falar um pouco sobre isso? Eu sei um pouco sobre isso, certo? É uma retomada, mais uma vez, depois de muito tempo sem ter um campeonato brasileiro, mais ou menos nas regras existentes. Tá? Não se aperfeiçoou muito as regras. Tá? Então, vamos dizer assim, poxa, vai ter crítica? Vai ter crítica, minha gente. Foi uma regra que não foi para as Olimpíadas, foi uma regra que parcialmente o Brasil usou, quase não se usa no exterior. A regra do Abadá foi muito além dessa regra. Tiveram inúmeros eventos nacionais e internacionais. Louvável, mas também tem muitas deficiências, certo? Eu, pessoalmente, Mestre, sou contrário hoje em dia, eu fiz isso, tá? Dizer, mas você saiu na porrada, você deu chute, derrubado. Sim, na minha época era assim, a gente só viajava se fosse assim. Passagem, hospedagem e alimentação. Entendeu? Eles davam tudo. Tá? Então, hoje, a questão do toque, da queda, a gente procura evitar no jogo da capoeira, porque isso corta, certo? Então, quando você expõe a pessoa, ela se retrai, ela não solta, não viabiliza o gestual da capoeira. Então, nessa modalidade que a gente chama de jogador, a disputa do jogo, um contra o outro, não é com o outro, não é isso. Um com o outro é uma dupla, tá? Ensaio, beleza. Mas um contra o outro, sim, a gente pede para não dar pancada, certo? Nem toque leve, isso não existe, certo? O karatê tinha esse negócio de não bater nos anos 70, o que tinha de afundamento de malá, de nariz, dente voando, entendeu? Esse rapaz tá pior do que o boxe, isso aí. E não podia bater. Hoje em dia eles botam proteção e saem na porrada. Mas não podia e... Então, essa questão de controlar, não, foi o erro do outro, que o outro não saiu, e o outro deixou a cara, e não dá. É melhor não fazer isso. Vai pelo condicionamento físico, vai pelas tradições da capoeira, prolonga o jogo. Então, mestre, falando também sobre tradição, o mestre tradicional aí de São Paulo, o mestre Borracha Negra, ele está dizendo assim, ó, o salto é lindo, mas a capoeira tradicional não tinha salto. Hoje em dia tem demais. Palavra aí do grande mestre tradicional, olha, Borracha Negra. Mim, eu quando comecei a ficar mais maduro, em 30 anos, 40 anos, não dava para eu fazer mais malabarismo e salto, não. Então, eu também não deixava o outro fazer. Não deixava. Eu botava meu corpo no meio. Ah, tu vai dar um macaco, eu boto o corpo aqui. Entendeu? Ah, tu quer dar um salto, eu já vou pro lado de cá. Se ele desse um salto e caísse em cima de mim, ele podia se lachar o que for. Então, tem umas maneiras também da gente não propiciar isso no jogo, não é uma disputa.
Se fosse uma dupla ensaiada, maravilha. Faça lá seus saltos, dê suas quedas, entendeu? Chute, faça suas cenas, o que for. Mas numa disputa de jogo, o bom jogador, depois de um certo tempo a gente entende um pouquinho de jogo, anula todo malabarismo, todo salto, toda coisa. Então, como a gente pegou os mais velhos jogando, os mais velhos não davam chance. Você, às vezes, dá um AU. Quando você pensar, quando ele viu o gestor, ele já ia com o corpo para cima, já lhe circulava, entendeu? E não dava chance, não. Realmente, a capoeira antiga era assim, certo? Isso, o som aqui cortou. Mestre Zezé, Mestre Zezé, Capoeira Santa Cruz de São Paulo, casuado Mestre Zezé. Um abraço ao Mestre Zezé de São Paulo. Ele está dizendo, hoje também tem muitas chamadas onde não existe. O que o senhor acha aí da fala do Mestre Zezé, mestre? Olha, eu tenho tradição do meu mestre quanto a essa questão de chamada e volta ao mundo, certo? Veja bem, aqui não dá para a gente ser muito específico. Meu mestre dizia que quem faz chamada, quem faz volta ao mundo, quem faz o passa dois, é porque está perdendo o jogo. Olha só, olha como ele via esse momento. Acaba quando está enrolado, quando está sendo costurado, quando está sendo... Ele chama, ele para. Como que isso? Pô, vou pensar, ou então vou parar, porque esse cara aqui então ou vai me derrubar, ou vai deitar e rolar na minha frente. Ele para. Ele tenta recompor aqueles momentos, certo? Ele chama, ele para. Chamou, parou. Ele puxa a volta ao mundo, pode estar cansado. Ou então pode realmente ter havido algum tipo de costura, um golpe chegando mais, uma deficiência no jogo dele. O cabra que está ganhando o jogo, está bem no jogo, ele não chama, não. Ele não dá volta ao mundo, não. Ele está em cima, ele está buscando, certo? Então, sim, diversos tipos de passadores, diversos tipos de chamadas, ocasião de frente, de costa, ajoelhado, para cima, para baixo, sim, o que é a coreografia. Mas o cabra para. O outro para também. Quando o cara faz a chamada, o outro também não vai dar-lhe logo, não. A não ser que ele queira. Mas, tradicionalmente, não dá. Parou. Vamos Capoeira Jânio, mestre. Capoeira Jânio está dizendo. Capoeira Jânio está dizendo. É preciso trabalhar mais fundamento, pois os alunos, hoje em dia, não têm muito conhecimento dos fundamentos. É a fala aí do Capoeira Jânio. Eu acho que é o mestre Jânio. Depois o senhor me diga aí, mestre. O que o senhor acha? É isso. Isso é dos capoeiristas mais velhos, né? Quem está falando aqui são mestres, são capoeiristas mais velhos, que têm essa experiência. Querem, de alguma maneira, alertar o pessoal mais novo. E o mestre Zezé rapaz, continua dizendo... Você está perdendo o jogo, não está dando para você, não dê a mão e saia, não desista, não. Chame, pare, chame, entendeu? E se recomponha, ou respire, ou se reestruture, certo? Mas não abandone o jogo, não dê a mão e saia, não. Eu vou dar a mão e saia, porque senão eu vou meter a mão na cara desse cara, tá, não sei o quê. Você perdeu o jogo. Tem recursos para você dar continuidade, poder se refazer, entendeu? Voltar para o jogo e até reverter aquela situação. Mas, mestre, por experiência, tradições, cada um diz. O mais velho não chama o mais novo não chama o mais velho. E se chamar, vai. E se não chamar, não vai. Nada disso funcionava para o meu mestre. Ele só interpretava assim. Chamou, e eu observo até hoje, viu? Chamou é porque não está bem no jogo. Teve que ter esse recurso para dar uma parada. Certo? É questão de escola e experiência de cada um. Se a gente tiver no campeonato, mestre. Por exemplo, então, e o mestre Zezé continua dizendo assim, ó, mas nem sabe por que estão fazendo. Não tem fundamento, porque tem muito formados novos sem fundamento. Tem essa questão também, né, mestre? Olha, mestre, a gente estava num evento na Paraíba, num campeonato, certo? E podia jogar homem com mulher, certo? Estava o mestre Itapuã lá também, como árbitro, certo? Ele estava vários mestres, eu estava como árbitro central, certo? Uma disputa, na final, chegou uma senhora, uma capoeirista, uma certa bagagem,
com cabo bom. Era o melhor que tinha. E era disputa de jogo, homem com mulher. Não podia ter pancada nem queda. Certo? Mas chegou um determinado momento. Ela estava muito bem. Ela estava muito bem. Só que o cara estava com um condicionamento muito melhor. Ela olhou quase que desesperada. Como quem dissesse... Aí eu disse, eu árbitro, mas fazer o quê? Eu tinha que me meter. Eu disse, minha filha, dê volta ao mundo. Ela deu 2 voltas. Se recompôs e ganhou. Os mestres todos votaram nela, mestre. Eu não era o técnico dela, nem coisa nenhuma, não. Entendeu? Mas não saiu do jogo. Não saiu do jogo. Ficou ali. Então, volta ao mundo, chamada. Todos são recursos válidos demais quando você, de alguma maneira, quer continuar no jogo. Não dê a mão e saia, não. Se são 3 minutos, compra os 3 minutos. Se são 10 minutos, compra os 10 minutos. Existe na capoeira, volta ao mundo, existe passadores, existe chamada, existe em todos esses. Existe na capoeira você também chamar o cabo e cantar para ele. Não precisa só o cantar, não. Você pega na mão dele e puxa aqui e diz, eu quero cantar para você. Você está me costurando todo aqui, você está me dando uma pisa aqui, mas eu quero cantar. Cante, se recupere e volte para o jogo. Também não precisa levar 2, 3 minutos para isso, não. Muita gente se recupera antes. Então, tem vários artifícios que são artísticos, que são tradicionais, que expressam bagagem, a vontade do cara de continuar ferramentas. ali. Ele não quer dar a mão e sair, não. Ele quer continuar com recursos capoeirísticos, certo? Então, todas essas tradições, todos esses fundamentos, todos esses propósitos, né, no ver do meu mestre, no meu ver também, numa certa experiência, é para dar continuidade àquele momento, que é muito interessante. Agora, quando o cara não aguenta mesmo, certo? Que está costurado de todo jeito, não tem recurso para coisa nenhuma, entendeu? Não, saia, dê a mão e saia, pronto. Espera um outro dia, se prepara melhor, um outro momento, certo? E o mestre Zezé está dizendo, o mestre Zezé está dizendo que chama tudo isso que o senhor está falando de mandinga. Boa, contanto que não saia do jogo. Mandingue, brinque para lá, brinque para cá, entendeu? O cara tá bom em cima, vai para baixo. O cara tá costurando que só de baixo vai para cima, certo? Tá sem fôlego, chame, certo? Puxa para a cantoria, o que for, mas se é num campeonato, numa apresentação que for, fica aquele tempinho. É muito interessante. Às vezes você sabe que tem capoeiristas mais velhos que eles têm mais uma fragilidade, né, muscular, o que for. Eles precisam de uma certa recomposição para dar continuidade. Mas para a gente que está vendo aqueles mais velhos jogar, eles ficaram ali mais 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto, 3 minutos, isso é um tesouro. Não se repete. Não se repete. Você pode filmar, tirar foto, mas aquele momento ali não se repete. Então a gente precisa dessas mandingas, dessas malandragens, entendeu? Desses artifícios, o que for, porque faz parte do jogo, das estratégias de se manter. E o mestre Borracha Negra está dizendo, ó. O mestre Borracha Negra está dizendo, é usar a malandragem no bom senso. Isso, no bom sentido, o sentido de se preservar o jogo. Não quero dar a mão e sair, não, meu amigo. Agora eu preciso me recompor, eu preciso que minha mente, você está me costurando muito, você bota a perna para cá, bota a cabeça para lá, aquilo está certo, eu vou entrar nesse negócio daqui a 15 segundos, 20 segundos e estou aqui para jogar para você. Eu usei sim de mandinga, usei sim de artifícios, todos capoeiristas. Ninguém faz uma chamada e leva um murro na cara, não, minha gente. Ninguém faz uma chamada, a não ser que seja uma coreografia maldosa, né? E toma uma queda, leva um chute, não, o cara para. O cara fez, o outro para. Mestre, fantástico. Quero agradecer ao senhor já e nós vamos organizar para dar continuidade nesses estudos aí, trazendo também o mestre Valdenor e o senhor em especial. Vamos falar também desse livro. Também. É importante, mestre Sabará, a gente trazer o mestre camisa para conversar. Não tem problema não de se conversar, mestre camisa, se essa live chegar ao senhor. O senhor é muito bem-vindo, o senhor tem ideias, experiências que vai somar muito. E hoje em dia a gente tem esse artigo 22, que a capoeira é de criação nacional. E o mestre camisa faz parte disso. Com certeza. Ele é o texto dessa história. Ele precisa estar conversando com a gente. Se a gente partir para outras experiências, né, a nível nacional,
ele vai ter muita contribuição a dar. Então, por favor, mestre Sabará, o pessoal que está assistindo essa live, vamos fazer um esforço para que a gente junte esse pessoal, entendeu? E promova. O mais importante é esse calendário que eu falei logo no início, certo? Então, julho, agosto, vamos focar, né, nesse ápice do ciclo anual, né? E dali outros. Mestre Camisa tem cantadores excelentes, falei agora o Boa Voz, mas tem outros bons cantadores. Quem é que não vai querer o pessoal dele cantando? Mas, sinceramente, Mestre Camisa, não queria que cantasse 45 segundos, não. Olha, bote 45 minutos aí, que você vai ter gente para jogar 45 minutos se um bom cantador seu ficar 45 minutos. O cara joga. Agora 45 segundos não dá nem vontade. Não dá nem vontade. Eu quero, mestre, agradecer também ao mestre Jânio. Ele está dizendo, hoje em dia, os mestres estão ficando cansados rápido, porque depois que vira mestre, para de treinar e passa apenas a coordenar os trabalhos. Não podemos esquecer que a capoeira é de quem treina. Boa. E o mestre Walter Cangaia está dizendo, o jogo da capoeira é jogo de dentro e de fora. Isso. Perguntas e respostas. O mestre, a Ana Flávia também, gratidão, Ana Flávia. O mestre Zezé está dizendo, concordo com suas palavras, mestre Mulatinho. É o mestre Zezé. Acabe Capoeira, gratidão, está mandando um abraço para o senhor. Crebson, a Justina da Silva, mestre militar e todos de Santa Maria, Rio Grande do Sul. O professor Ratinho, César Ratinho, está dizendo... César Ratinho, daqui de Olinda. Perdão, tenho que parar um pouco, pois tive um AVC e tenho que dormir um pouco, tomar um remédio. Mas amo vocês, salve, salve, Deus abençoe a todos. Um abraço aí, grande professor César Ratinho, boa recuperação. A todos a nossa gratidão. A Mila Mulatinho também está aqui. Boa noite. Sobrinha. Aí a sobrinha do mestre. Ô, mestre, então estamos combinados. Nós estamos combinados, estamos continuando, vamos dando continuidade nesses estudos e vamos buscar trazer aí mestre Camisa. Mestre Valdemar também é de casa. São pessoas muito maduras e que têm muito a contribuir. A lei exige isso, criação nacional. Nós precisamos dessa experiência de todas essas linhas. E eu, com certeza, mestre, no século XXI, a gente vai muito mais além. Né? Com muito menos, mestre Bimba fez, mestre Pastinha, o pessoal de Senhorzinho, aqui em Pernambuco também, Ivan Gomes, Zé Gomes, Valdemar Santana, na Bahia, certo? Vários fizeram trabalhos excepcionais. Né? Então, a gente pode ir muito além. Encher as escolas de capoeira, certo? Aproveitando e dando uma chance também às escolas públicas e privadas, que vai ter um núcleo mais tradicional para se expressar na capoeira, tá? É nossa missão, mestre, é nosso trabalho. Com certeza, mestre. Agradecendo também ao NAT de Assis, ao Unesp de Assis, nossa parceira, e deixar um recadinho, mestre, eu já transmiti para o senhor, para os amigos. Nós estamos concorrendo aí o prêmio Dandara 2023, categoria live. Os senhores acharem aí que nós merecemos, vá lá na página da Dandara, prêmio Dandara, ou me procure também, vou enviar o link para os senhores, e vote lá na categoria live, Mestre Sabará, TVS, TV Sabará. Dá uma força, porque é o que o senhor tem, mestre. O senhor tem uma força muito grande nessas lives, convencimento, boas pessoas com experiência e exemplo para dar continuidade a nossas tradições. O nosso compromisso é esse, né? É levar a informação para o capoeirista e também desenvolver o capoeirista através das entrevistas, histórias e contos. E nós conseguimos só através da oralidade. O capoeirista é necessário sentar e ouvir, que a gente aprende muito, né, mestre? Quero agradecer também ao Jarbas, ao Juno Reis, a Juno Reis, né, aliás, Juno Reis, o mestre Walter Cangaia está dizendo, será das escolas que podemos recrutar os atletas? Pergunta aí do
É uma boa Eu sugestão, acho né? que favorece nesse sentido, né? Favorece nesse sentido. Porque na escola o estudante vai ter uma horinha por dia, né? Ele precisa, para dar continuidade, se ele tem talento, se ele vai competir, ou se vai cantar, ou se vai fazer música, ou se gosta de jogar, certo? Ele vai ter que procurar as escolas de capoeira, os eventos de capoeira específicos. Então, acredito sim que vai ajudar, certo? Vai ajudar, mas a gente precisa dar uma base para essas escolas. Essa base é exatamente a capoeira esporte de criação nacional. Precisa ser um consenso. Precisa ser um consenso. Como é que se prepara as pessoas no século XXI? Então, vem o mestre Valdenor, vem o mestre Camisa, né, com suas experiências, dizendo, olha, o rumo é esse. O rumo A é esse. direção, o Esportivamente, caminho a funcionamento trilhar é físico. esse, né, mestre? Mestre, nós vamos ter que encerrar, porque senão a gente perde todo o conteúdo que já agregamos com o senhor. Mas nós temos aí o momento do print, hein? Você que está em casa aí nos assistindo, print aí, marque aí o mestre tradicional, João Mulatinho, marque aí o mestre Sabará, e a gente vai agradecer vocês. Vamos lá, mestre. Aí, gratidão. Aqueles que nos printaram, envia para nós. O mestre militar, a Justina está agradecendo pela excelente live. O mestre Walter Cangaia também agradecendo. É nós que agradecemos a todos os senhores e senhoras. Continuamos nessa caminhada, na missão, como diz o mestre aí, né, mestre? Gratidão, mestre. Gratidão, Valeu. mestre. Muito obrigado. Boa Salve, salve. noite. Boa noite.